Oi pessoal, vamos então explicar para vocês exatamente como é que eu faço a minha forma de apresentar o plano de marketing para as pessoas, para os novos prospectos, para as pessoas no restaurante. Nós chamamos o plano de marketing do guardanapo. Todo mundo inicia através de um kit de distribuidor. Então, todo mundo tem um kit, o kit pode ser online, o kit pode ser físico, você ter um kit físico e entregar para as pessoas, mas todo mundo que inicia na Herbalife necessita de um kit e necessita de um patrocinador. Quando você inicia, você tem imediatamente 25% de desconto nos produtos. Logo em seguida, você entra naquilo que nós chamamos que é uma escala móvel, que o objetivo é chegar à posição de supervisor. Na supervisão você tem nada mais nada menos do que 50% de desconto e que na realidade é o grande objetivo de todo mundo, chegar à posição de supervisor. Intermédio você tem duas posições, uma posição você tem 35% de desconto quando você faz 500 pontos de volume, tá? E outra posição que é a posição de 42% quando você faz 1000 pontos de volume. Muita gente pergunta o que são os pontos de volume. Os pontos de volume é uma regra que a Herbalife tem para medir os produtos que você compra, tá? Normalmente um ponto é $1, mas varia porque o câmbio vai variando de país para país. Mas o grande objetivo seu é sempre entrar na Herbalife e chegar à posição de supervisor o mais depressa possível para ter 50% de desconto. Também existe essa vantagem de você ter o desconto dos produtos e poder vender os produtos ganhando a margem. Ou você recruta outras pessoas e a diferença entre onde eles estão e onde você está, você também pode ganhar. Então, por exemplo, se você tiver a 42% sendo um PQ e alguém comprar a 25%, você ganha a diferença dos 42 por 25. Se você tiver a 42% e tiver alguém a 35%, você ganha a diferença dos 42 por 35. E normalmente, a grande maioria das pessoas qualifica a posição de supervisor e eles ganham 8% daquilo que ganham as pessoas a 42%, ganha 15% daquilo que ganham as pessoas a 35% e ganha 25% daquilo que as pessoas ganham a 25%. Então, esse é o nosso plano de marketing que a gente chama de vendas e do atacado. Quando você vira um supervisor, você passa a ter 50% de desconto. Quando você traz outras pessoas à Herbalife que também ficam a 50% de desconto, que também ficam supervisores, e eles têm o mesmo desconto que você. Então, vocês ambos passam a ter 50% de desconto. Normalmente, quando isso acontece, não haveria mais a possibilidade de você ter comissões, porque não existe diferença no preço. Então, nesse ponto, que a Herbalife cria aquilo que nós chamamos de royalties overrides ou os royalties da corporação. Sabe, já ouviu falar dos músicos, você já ouviu falar dos escritores que eles recebem direitos autorais sobre aquilo que eles fazem. Aqui funciona mais ou menos como isso, você passa a ter direito a receber royalties em cima dos teus supervisores. Então, basicamente, a Herbalife paga royalties de 5% em cima do volume de todos os teus supervisores até o terceiro nível. As pessoas sempre perguntam, Pedro, mas por que até o terceiro nível? Porque as coisas têm que ser finitas, não é verdade? Se alguém paga até o infinito royalties, alguma coisa está errada, porque não é possível, tá? Então, basicamente, a Herbalife paga 15% dos produtos que vêm para esses 3 níveis de royalties. A partir do momento em que você, nesses 3 níveis de royalties, você tem o equivalente a 20 mil pontos de volume, tá? A Herbalife te passa a dar o nome de Get Team, tá? E você passa a receber dessa vez 2% e dessa vez até o infinito. Quando a gente fala infinito, fala até o tabulador seguinte, ou seja, quando você é um get e não tem ninguém abaixo do tabulador, você vai receber 2% sobre toda a gente do teu grupo. Quando você atinge a posição de 80 mil pontos durante 3 meses consecutivos, a Herbalife vai te qualificar a equipe de milionários, tá? Vai te dar mais 2%, tá? E além até ao infinito. Novamente, até ao seguinte tabulador. Então, por exemplo, se você é um milionário, tem 80 mil pontos, tá? Você recebe os 2% mais 2%. Então você passaria a receber 4% se você não tiver nenhum tabulador abaixo. E 2% se você tiver um Get Team abaixo, tá? Então basicamente é esse que funciona, mas é sobre toda a sua organização. Depois, quando você tem 200 mil pontos durante 3 meses consecutivos, a Herbalife te dá o grau de presidente e, claro, isso sempre dependente das decisões do MPC e do Departamento de Ética da Herbalife que você construa da forma correta, ele vai passar mais 2% até o infinito, sempre dentro daquela regra.
até o tabulador seguinte. Ou seja, se você for um presidente, você tem 6%, até o teu milionário você ganha 2%, porque os 4 são dele, tá? Se você é um presidente, tem 6% e você tem um get, você ganha os 4% até chegar ao teu get. E assim sucessivamente. E esse é o nosso plano de marketing da Herbalife. Claro que as pessoas sempre perguntam, poxa Pedro, mas é tudo muito bonito, mas quanto é que ganha um get? Bem, normalmente um get ganha entre 3 a 13 mil reais por mês de cheques. Isso não implica as vendas, tá? Depois, mais tarde, nós vamos falar mais ou menos aqui sobre o que é as vendas, mas normalmente um get faz de 13 a 13 mil. O milionário normalmente faz de 8 a 28 mil, tá? Então, 8 a 28 mil já é uma grana bem boa. E o presidente normalmente faz entre 40 a 170 mil reais por mês, tá? Dentro da Herbalife. Claro que todo mundo que entra na Herbalife, o grande objetivo é chegar à equipe de presidente, que é uma coisa muito bacana. Então, esse aqui é o início do nosso plano de marketing. Depois, tem coisas mais altas, né? Que é quando você se qualifica à posição de presidente, tá? E você passa a ter outras pessoas da tua organização que também são presidente, tá? E aqui existe uma coisa muito interessante dentro do nosso plano de marketing. Você pode ter aqui, cada presidente é considerado nada mais, nada menos do que um diamante, tá? Então, para você ter uma ideia, quando você é um presidente e tem outro presidente, você passa a ter um diamante, 2 diamantes, 3 diamantes, 4 diamantes, 5 diamantes. A Herbalife, quando uma pessoa tem os 5 diamantes, é aquilo que chama de Chairman's Club, que é o meu caso, tá? Chairman's Club, tá? É o meu caso, tá? E quando você tem 10 diamantes, você passa a ser Círculo dos Fundadores, tá? Que é o ponto mais alto e aqui é o objetivo que a gente tenta chegar. Eu tenho 6 diamantes, o objetivo é depois chegar a 10. Mas o que é importante vocês saberem? Que a Herbalife, 1% do faturamento anual, e o ano passado, para vocês terem uma ideia, a Herbalife faturou cerca de 7,5 bilhões. Se fosse convertido hoje para reais, seria mais ou menos 30 bilhões de reais. 30 mil milhões de reais, você imagina? Então, 1% de 30 mil milhões de reais dá quanto? De 30 bilhões de reais. Dá aproximadamente 300 milhões de reais. Então, 300 milhões de reais, a Herbalife dá em bônus anuais às pessoas que são presidentes e tem outros presidentes abaixo. Não existe nenhuma corporação no mundo que pague nem perto disso. Tem umas que dão um carrinho, umas que dão uma viagenzinha, umas que dão uma coisinha, mas dar 1% do faturamento a esse grupo de distribuidores não existe. Para vocês terem uma ideia, mais ou menos cada perna que a gente chama de presidente no bônus anual anda entre 30 a 50 mil dólares, tá? Para vocês terem uma ideia. Então, como uma pessoa que tem, por exemplo, uma perna, ganha mais ou menos 30 mil dólares. 30 mil dólares hoje andava acima de 100 mil reais. Se a pessoa tem aquela perna que faz muito volume, pode chegar até a 50 mil dólares. Se você tem 5, 6 pernas, você imagina, 7, 8, 10, você imagina onde é que pode chegar dentro do plano de marketing. E esse é o objetivo de todos nós, sermos presidentes e desenvolvermos outras pessoas para chegar à equipe de presidente. Mas você deve estar pensando, poxa Pedro, isso aí está muito longe. 170 mil reais de um presidente, bônus de chairmans, bônus de presidente, isso aí realmente está fora da realidade. Isso aqui é uma coisa realmente que depende do esforço, depende de muita coisa, mas é o possível. É aquilo que se você se dedicar, como eu me dediquei até agora, 26 anos a Herbalife, sem nunca olhar para o lado, é possível você também acontecer. Agora, vamos ver, é preciso começar. Então vamos falar como começar, porque isso aqui que a gente está falando é o final. Então vamos agora falar do início, aquilo que é possível agora, aquilo que você pode começar a fazer agora. Então primeiro que tudo, eu vou te dizer o que é que me fez entrar na Herbalife. Eu fiz as contas, eu sou formado em matemática e eu trabalhava na época numa multinacional e tinha um salário relativamente razoável. Mas eu pensei que eu podia fazer esse negócio a tempo parcial. E eu pensei assim, se eu arrumar 2 clientes por semana, vezes 4 semanas eu vou arrumar 8 clientes. Esse foi o meu grande objetivo, tá? Se eu arrumasse 8 clientes, e eu fiquei pensando, um cliente médio da Herbalife compra em média 400 reais, tá? Média, a gente fala de chá e shake, é o mínimo. Claro que tem gente que ganha 500, 600, 700, porque como é por refeição, 400 reais na realidade parece muito dinheiro, mas é 15 reais por refeição, tá? Quando você tem um cliente que te compra 400 reais e você é um supervisor, tá? A gente diz que ganha 50%, lógico. Mas como tem imposto, dá mais ou menos 150 reais de lucro. Então o que é que eu pensei? Se eu tiver 8 clientes vezes 150, isso aqui vai me dar mais ou menos 1.200 reais.
R$ 1.200 extra, para mim, fazia uma grande diferença. Não sei se para você faz diferença, mas eu tenho certeza que para muita gente no Brasil fazer R$ 1.200 extra por mês fazia uma grande diferença. Mas eu não tenho tempo, durante a semana o que é que eu faço? Gente, qualquer um de nós, nem que seja sábado e domingo, dias à noite, trabalhando, consegue arrumar 2 clientes por semana. Esse foi o meu primeiro passo. O segundo passo que eu pensei em relação ao negócio foi, tá bom, então e se eu trouxer à corporação 10 caras que fazem exatamente o que eu faço? 10 caras que arrumam 2 clientes por semana, vezes 4. Isso dá 80 clientes. Aí fiquei pensando, se eu tiver 80 clientes, eles vão ganhar 25%, ou seja, eles vão ganhar R$ 75. E eu vou ganhar a diferença, que é os outros R$ 25. Então, que é os outros 25%, que é R$ 75. Então eu fiquei pensando, 80 vezes 75, se eu arrumar 10 pessoas que vendem 2 produtos por semana, eu vou ganhar R$ 6.000. E isso aqui me deixou muito entusiasmado, porque eu pensei, poxa, com certeza eu vou conseguir arrumar 2 clientes por semana. E com certeza eu vou arrumar 10 caras que vão arrumar 2 clientes por semana. Isso para mim seria R$ 7.200. E para mim, no início da Herbalife, R$ 7.200 estava fora de questão. Talvez alguns de vocês que estão assistindo, R$ 7.200 não é nada para ti. Mas para a maioria do Brasil, R$ 7.200 é quase que impossível eles conseguirem ganhar. Então, isso aqui foi o que me convenceu. Também pensei, tá bom, dá tudo errado. Em vez de eu arrumar 10 caras que vendem 2, eu arrumo 5 caras que vendem 2 vezes 4, dá 40 produtos. Tá, vezes R$ 75, dá diferença, eu vou ganhar 3.000. Com mais os meus 1.200, dá 4.200. Gente, naquela época eu ganhava 2.000 e pouco. Quando eu pensei em 4.200, eu falei, meu amigo, eu vou entrar nisso de cabeça. E então é assim, aquilo que se isso aqui te interessa, isso aqui já é um começo. Não estamos falando de ser get, não estamos falando de ser milionário, não estamos falando de presidente, não estamos falando de bônus anuais, estamos falando de realidade, aquilo que depende de você. Mas para isso, você precisa iniciar o mais rapidamente possível. Eu vou te dizer exatamente como é que você faz para chegar à posição de supervisor o mais rápido possível para poder ter esses resultados.